Pessoal, vamos fazer aqui uma lista de exercício. Essa lista de exercício eu baixei na internet. Então, se vocês quiserem tirar um print aí, pode ficar à vontade. Primeira atividade, primeira questão, ele pede para calcular o MMC, tá bom? Então, a gente geralmente para encontrar o MMC, a gente utiliza o método da decomposição simultânea, tá bom? Então, primeiro passo, o que é que vocês vão fazer? Na primeira questão, ele quer o quê? Um MMC de 24, 60 e 70. Pronto, ele quer o MMC disso aqui. Você vai dispor os valores do jeito que elas estão aqui. Vai colocar uma reta vertical. E você vai fazer a seguinte pergunta, por exemplo. Para decompor, eu tenho que conhecer os números primos, não é isso? Que são pelo menos uns 5 números primos, né? Para dar uma ajuda. Quem são os primeiros números primos? É 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Primeiro, qual é a pergunta que eu irei fazer? Vamos pensar aqui um pouco. A pergunta que você vai fazer. Desses três números, existe algum deles, tem que ser pelo menos um ou dois. Existe pelo menos algum deles que seja divisível pelo primeiro número primo? 2. Tem. Então, se tiver, você escreve. Você escreve o 2 aqui. Por que eu vou escrever o 2? Porque existe alguém que é divisível por 2. Então, você escreve. Os que forem divisíveis, você divide. Tá certo? Por exemplo, aqui, ó. 24 é divisível por 2? É. Então, embaixo você vai colocar o resultado dessa divisão. 24 dividido por 2 é quem? É 12. Então, você vai colocar 12 aqui. 60 dividido por 2 é quem? É 30. 70 dividido por 2 é quem? 35. Pronto. Agora, o que nós iremos fazer? Faça aquela mesma pergunta. Desses três números aqui, existe algum deles que é divisível pelo primeiro primo 2? Será que o 35 não é? O 30 é, o 12 é? Existe, pelo menos algum deles que é divisível por 2. Então vou escrever, porque existe. Aí 12 é divisível por 2? É, então divide. Se for divisível, divide e coloca o resultado embaixo. 12 dividido por 2 dá 6. 30 é divisível por 2? É. 30 dividido por 2 dá quem? Dá 15. 35 é divisível por 2? Não. O que é que eu vou fazer? Vou repetir. Você vai fazer de novo a pergunta. Desses três números aqui, existe alguém divisível por 2? Existe. Quem é? É o 6. 6 é divisível por 2, divida. 6 dividido por 2 dá 3. Pessoal, 15 é divisível por 2? Não. Faço o quê? Vou repetir, olha. Vou repetir. Quando não for divisível, você repete. 35 é divisível por 2? Não. Vou repetir. Existe alguém divisível por 2? Não. Então, tchau. Então, acabou a vez do 2. O 2 não existe mais ninguém que é divisível por 2, não. Agora você vai perguntar a quem? Ao 3, que é o primeiro primo. Depois que eu apaguei o 2, que é o primo, quem está comandando agora é o 3. Existe alguém divisível por 3? Existe. Ó, o 3, o 15. Então você coloca aqui, ó. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3 dá 5. 35 é divisível por 3? Não, repete. Você pergunta, existe alguém divisível por 3? Não, não tem mais. Ó. Se não tem, você pode riscar. Tem alguém divisível por 5? Tem, olha. Então, você vai colocar. 1 não é divisível por 5, não é, repete. 5 é divisível por 5, coloca o resultado da divisão. 5 dividido por 5 é 1. 35 é divisível por 5, 35 dividido por 5 é 7. Existe alguém divisível por 5? Não, risca. Quem é o próximo agora? O 7. Existe alguém divisível por 7? Existe. Pronto. Quando dá todo mundo 1, quando o resultado de todo mundo é 1, aí você risca.
Vou fazer o que agora? Em MMC você vai multiplicar todo mundo. Os números que ficaram aqui na lateralzinha, você multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, 10 com 2 dá 12, 120. 120 vezes 7 dá o quê? 840. Então, o mínimo múltiplo comum de 24, 60 e 70 é quem? É 840, tá bom? Então a resposta é MMC de 24, 60 e 70 é igual a 840. Tá ok? Vamos lá para B. MMC de 27, 54 e 81. Você vai dispor esses números aqui. Esse método é chamado método da decomposição simultânea. Você tem que conhecer os primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11. São infinitos, viu, pessoal? Existe alguém dividir por 2? Aí você vai ter que olhar. Esse é dividir por 2? Não. Porque termina em ímpar. Para ser dividir por 2 tem que terminar em algarismo par. Então não é. Aqui é. Aqui não é. Existe pelo menos um número que é dividir por 2? Existe. O 54. Então você coloca o 2 aqui, ó. 27 é dividir por 2? Não, vou fazer o quê? Vou repetir, olha. 54 dividido por 2 dá quem? Dá 27. Não é isso? 81 é dividir por 2? Não, repete. Agora você vai olhar para esses números aqui, olha. Perguntar a eles. A esses aqui. Existe alguém dividir por 2? Não, apaga. Por 3 tem? Tem. 27 por 3 dá 9. 27 por 3 dá 9. 81 por 3 dá 27. Existe alguém dividir por 3 ainda? Existe. Dá 3, dá 3, dá 9. Existe alguém dividir por 3? Existe. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Existe alguém dividir por 3? Existe. Quando dá 1, para. Aí você vai fazer o que? Você vai multiplicar, olha. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3. 3 vezes 4 dá 12. Vai 1. 3 vezes 5 dá 15. 15 com 1 dá 16. 162. Vamos lá para C. C de casa. C, MMC de 12, 15 e 20. Vamos fazer pelo método da decomposição simultânea. Então vai ficar 12, 15 e 20. Quem são os números primos? 2, 3, 5 e 7 e 11 e assim por diante. Aí eu pergunto a você, qual é a perguntinha que você tem que saber? Existe algum número que é divisível por 2? Aí você olha para os 3, né? Existe. Então você escreve. 12 é dividir por 2? Então divida. 12 dividido por 2 dá 6. 15 é dividir por 2? Não, repete. 20 é dividir por 2? Divide. 20 dividido por 2 dá 10. Existe alguém dividir por 2? Existe. Então você vai colocar. 6 dividido por 2. 6 é dividir por 2? Então divida. 6 dividido por 2 dá 3. 15 é dividir por 2? Não, repete. 10 é dividir por 2? Divide. 10 dividido por 2 dá 5. Existe alguém dividir por 2? Não. Olha, não tem mais. Então você apaga. Existe alguém dividir por 3? Tem. 3 é dividir por 3, divide. 3 dividido por 3 dá 1. 15 é dividir por 3, divide. 15 dividido por 3 dá 5. 5 não é dividir por 3, repete. Existe alguém ainda dividir por 3? Não. Então apaga. Por 5 tem. Então coloca aqui.
Aí 1 não é divisível, por 5 repete. 5 é divisível, divide. 5 dividido por 5 dá 1. 5 é, divide. Agora você vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, o MMC é 60. Vamos fazer aqui a D. A D, vamos calcular MMC de quem? MMC de 20, 30 e 60. Vamos lá. Faz pelo método da decomposição simultânea. Os números primos você tem que saber. Você pergunta, existe alguém dividido por 2? Existe. 20 dividido por 2 dá 10. 30 dividido por 2 dá 15. 60 dividido por 2 dá 30. Existe alguém dividido por 2? Existe. Você só vai riscar quando não existir mais, viu, pessoal? 10 dividido por 2 dá 5. 15 não é dividido por 2, vou repetir. 30 dividido por 2, divido. 30 dividido por 2 dá 15. Existe alguém dividido por 2? Não, então você risca. Por 3 existe alguém? Existe, então coloca. 5 é dividido por 3? Não, repete. 15 é dividido por 3? É, divide. 15 dividido por 3 dá 5. 15 é dividido por 3? É, divide. Tem alguém dividido por 3 ainda? Não. Então apaga. Por 5 tem? Tem. Aí você vai multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60 também. Tá bom? Volto já, viu? Pessoal, agora vamos analisar alguns problemas que vocês têm que saber qual a ideia que cada um quer que você interprete. Tá bom? Primeiro, MDC. Os problemas que exigem MDC, ele exige o quê? Que você... A ideia de quê? A ideia de divisão. Então, quando o problema ele tá dando uma ideia de divisão, então o problema só resolve pelo MDC, tá bom? Máximo divisor comum. Então a ideia de quê? De divisão. Quando a ideia em repartir em partes iguais, também. E quando também dá uma ideia de maior tamanho possível, eu quero repartir em partes iguais de modo que fique com o maior tamanho possível. Então o problema é de quê? De MDC. Então, quais são as ideias de MDC? Ideia de quê? De divisão. Não esqueça. Repartir em partes iguais e maior tamanho possível. MDC, que é máximo divisor comum, tá certo? Agora vamos para MMC, ó. MMC, mínimo múltiplo comum. A ideia de quê? A ideia de tempo, né? A ideia de coincidência e vai acontecer novamente. Pronto, essas aqui são as ideias, tá certo? Agora vamos aqui para um problema aqui bem interessante. Pessoal, vamos aqui analisar esse problema aqui, tá certo? Vamos analisar aqui esse problema aqui. Vovó foi viajar com a turma da melhor idade do bairro, tá certo? Quantos havia na viagem, se podemos contar de 8 em 8 ou de 10 em 10? Então você pode observar que ele está dando o quê? Uma ideia de quê? Ele está dando uma ideia de divisão? Não. Ele está dando uma ideia em divisão de partes iguais? Não. Ele está dando uma ideia de maior parte possível? Não. Ele está dando uma ideia de quê? De tempo. Tá certo? Coincidência ou vai acontecer novamente. Então, a gente poderia interpretar esse problema da seguinte maneira. Olha, ele está perguntando quantos havia na viagem, se podemos contar de 8 em 8. Então, olha, você vai pegar os múltiplos de 8. Quem são os múltiplos de 8? 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e assim por diante. Agora vamos pegar os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70 e assim vai. Pessoal, o que é que vocês podem analisar? Primeiro vamos encontrar os múltiplos comuns. Por quê? Porque esse número, pessoal, um total de pessoas que vão viajar, olha, ele pode ser contado de 8 em 8 e de 10 em 10. Então ele tem que poder ser contado de 8 em 8 e de 10 em 10. Então tem que ser comum. Tem que ser múltiplo de 8, tem que ser múltiplo de 10. Por quê? Porque ele pode ser contado de 8 em 8 e também de 10 em 10. Pode ser 8 pessoas? Não. Por quê? Porque não é múltiplo de 10. Pode ser 16? Também não. Por quê? Porque o 16 não está aqui, olha. Pode ser 24? Não. Por quê? Porque também não está aqui. 32? Não. Pode ser 40? Pode. Por quê? Porque 40 está aqui e está aqui. 40 pode ser contado de 8 em 8. Por quê? Porque é múltiplo de 8. Aí. 40 também pode ser contado de 10 em 10. Por quê? Porque também é múltiplo de 10. Tá certo? Então a resposta seria quem? Seria 40. Resposta seria 40. Por que o zero não é resposta? Porque nessa viagem foi uma quantidade de pessoas. Não foram 0 pessoas, foram uma quantidade de pessoas. Então zero não conta. Como é que eu poderia fazer esse problema? Pelo MMC, olha. MMC de quem? De 8 e 10. Por quê? Porque é 8 e 10 aqui, olha. Então vai ficar 8 e 10. Fazer aqui embaixo. Quem são os múltiplos? Os primos. É 2, 3, 5 e 7. Aí você perguntaria, tem alguém por 2? Tem. 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Tem alguém por 2? Tem. Então 4 por 2 dá 2. 5 não é por 2, repete. Tem alguém por 2? Tem. Tem alguém por 2? Tem não. Repete. Por 3? Tem não. Por 5? Tem. Aí você vai multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 4. A mesma resposta, tá bom? Então a resposta são 40 pessoas, tá certo? Duas pessoas fazendo exercícios diários partem simultaneamente de um mesmo ponto. Andando, contornam uma pista oval que circunda um jardim. Uma dessas pessoas dá uma volta completa em 12 minutos. A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar a volta. Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no mesmo ponto? Então, essa ideia aqui é uma ideia de quê? Uma ideia que vai acontecer novamente. Eles sempre vão para o mesmo ponto. Eles vão se coincidir. É uma ideia de tempo. Ou seja, o que é que pode observar? Essa pista é oval. Uma determinada pessoa, a cada 12 minutos, ela vai dar uma volta. Uma outra pessoa, a cada 20 minutos, vai dar uma outra volta. Então, veja só. Esse problema é um problema de quê? De mínimo múltiplo comum. Por quê? Veja só. Eu vou mostrar para você agora. Vamos chamar essa pessoa de pessoa A e a outra pessoa de pessoa B. Tá bom? Veja só. Vamos supor que eles saiam do mesmo ponto. Pronto, eles saíram. Eles saíram do mesmo ponto aqui. Agora vamos lá, na primeira volta. O que vai acontecer na primeira volta? Na primeira volta, a pessoa A, né? A pessoa A, ele vai levar quantos minutos? Ele vai levar 12 minutos. Olha, presta atenção. Ele vai levar quantos minutos? 12 minutos. Então, em 12 minutos ele vai dar a primeira volta. A outra pessoa vai dar a primeira volta em quantos minutos? Em 20. Olha. Entendeu? Agora vamos lá para a segunda volta. A segunda volta. Quando for a segunda volta, ele vai passar quantos minutos? 24 minutos. Porque não é cada 12 que ele dá uma volta, essa pessoa A. Então a segunda volta ele vai levar mais 12 minutos. E essa pessoa vai levar quantos minutos? 40. 40 minutos. Agora vamos para a terceira volta.
terceira volta. A terceira volta ele vai levar quantos minutos aqui? Ele vai levar, deixa eu ver aqui, 36 minutos. E aqui, 60 minutos. Vamos lá para a quarta volta. Pessoa, eu vou botar aqui embaixo, viu? Pessoa A e pessoa B. Já está em qual volta já? Já está na quarta, né? Quarta volta. Na quarta volta, ele vai dar quantas voltas? Aqui, a pessoa A vai dar 40, vai ser em 48 minutos na quarta volta. 48 minutos. E aqui vai ser quanto? 80 minutos. 80 minutos. Aí vamos lá. Vamos lá para a quinta volta. Quinta volta. Aqui ele vai em quantos minutos? Na quinta volta? 60 minutos. E aqui vai ser em 100. Agora você procure saber se existe algum tempo que foi igual. Por exemplo, 12. Tem algum 12 aqui embaixo? A pessoa A que andou 12 minutos. Será que em 12 minutos a pessoa B chegou no mesmo ponto de origem? Não. Em 24 minutos, será que tem 24 aqui na pessoa B? Não. 36 minutos da pessoa A, será que existe 36 minutos para a pessoa B? Não. Vamos continuar. 48 minutos para a pessoa A, será que existe 48 minutos para a pessoa B? Não, olha. 48 minutos da pessoa A, não existe 48 minutos para a pessoa B, olha. Tem 20, 40, 60, 80 e 100. 60 minutos para a pessoa A, existe 60 minutos para a pessoa B? Existe. Então qual é o tempo que eles vão se encontrar novamente? 60 minutos. Mas só que em 60 minutos, a pessoa A terá dado o quê? A terceira volta. E em 60 minutos, a pessoa A, ele teria dado quanta volta? A quinta volta. Então, eles vão se encontrar nesse tempo aqui. Quando der 60 minutos, eles vão se encontrar no mesmo ponto. Só que um teria dado mais volta do que o outro. Tá certo? Então, essa resposta aqui, esse problema aqui, é um problema de MMC. Por quê? Porque os tempos são iguais. A cada tempo, uma ideia de tempo, a cada tempo eles se coincidem no mesmo local, no mesmo ponto. Por exemplo, a cada minuto que passa, eles no mesmo ponto. A cada minuto que passa vai acontecer novamente, ele vai estar aqui no mesmo ponto. Então essa ideia aqui é uma ideia de quê? De MMC. Você também poderia fazer pelo MMC. De que maneira? Assim, olha. Você poderia pegar o tempo que cada um poderia fazer a cada volta e calcular o MMC. Isso aqui é 12 e aquela lá é 20. Então vamos lá. Tem alguém por 2? Tem. 12 por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10. Tem alguém por 2? Tem. 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. Tem alguém por 2? Não. Tem alguém por 3? Não. Não, tem. 3 por 3 dá 1. 5 por 3 não dá. Tem alguém por 3? Não. Por 5 tem. Aí você vai multiplicar. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá o quê? Dá 60. Tá bom? 60 minutos. É uma hora, não é isso? Então, depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar ao mesmo ponto de partida? 60 minutos. Tá ok? 60 minutos. Vamos lá, pessoal. Essa questão aqui é 4. Um relógio A bate a cada 15 minutos. Outro relógio B a cada 25 minutos. E o terceiro relógio C a cada 40 minutos. Qual é, em horas, o tempo de intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos três relógios? Esse problema aqui, você pode observar o seguinte. Eu tenho o relógio A. O relógio A é a cada 15 minutos. Aí eu tenho o relógio B. O relógio B é a cada quantos minutos? A 25 minutos. Aí eu tenho o relógio C. O relógio C é a cada quantos minutos? A cada 40 minutos. Então vamos supor que eu marquei o tempo para os três. Tá bom? Marcando 1, 2, 3 e já. Pronto, marquei.
Passou a primeira batida do relógio. O relógio A só vai dar a primeira batida daqui a 15 minutos. O relógio B só vai dar a primeira batida daqui a 25 minutos. E o relógio C, ele vai dar a primeira batida daqui a 40 minutos. A próxima batida, que é a segunda batida, o relógio A vai dar em 30 minutos. Por que 30 minutos? Porque o relógio A não é a cada 15. 15, 15, 15, 15, 15. Relógio B é 25, 25, 25, 25. Relógio C é 40, 40, 40, 40. Então, olha, a segunda batida em 30 minutos. Relógio B em 50 minutos. O relógio C a 80 minutos. Você tem que ver se tem valores iguais para os três relógios de tempo. Vamos lá para a terceira batida. Terceira batida. Ele vai dar em quantos minutos? Ele vai dar aqui em 45 minutos. Aqui vai dar em quantos minutos? 75 minutos. Que é a cada 25. E aqui vai dar em 120 minutos. Resumindo a história. Para não ficar longo demais isso aqui, você encontra o período que vai coincidir para os três através do MMC. Então você calcular MMC de quem? De 15, olha, de 25 e de 40. Tá certo? Vamos lá, tem alguém por 2? Tenho, 40. 15 não é por 2, repete. 25 é por 2? Não, repete. 40 dividido por 2 é. 40 dividido por 2 dá 20. Tem alguém dividido por 2? Tem. Quem? O 20. 15 é dividido por 2? Não, repete. 25 é dividido por 2? Não, repete. 20 é dividido por 2? É, divide. Tem alguém dividido por 2? Tem. 15 é dividido por 2? Não, repete. 25 é dividido por 2? Não, repete. 10 é dividido por 2? É, divide. Tem alguém dividido por 2? Não. Por 3 tem, que é o 15. 15 dividido por 3 dá 5. 25 dividido por 3 não dá, repete. Isso aqui também não é divisível, repete. Tem alguém dividido por 5? Tem. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Tem alguém dividido por 5? Tem. Quando dá todo mundo 1, para. Quando todo mundo aqui é 1, você para. Então você vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá 120. 120 vezes 5 dá o quê? Dá 600. Então, daqui a 600 minutos, eles vão bater junto de novo, os três relógios. Aí eu pergunto a você, 600 minutos, ele quer saber em minuto? Não, ele quer saber em horas. Aí eu pergunto a você, 600 minutos é quantas horas? Olha, 60 minutos é 1 hora. 600, ele representa quantos 60 minutos? Ele representa 10. Por quê? Porque 60 vezes 10 é 600. Então, eu concluo que 600 minutos é igual a quantas horas? É igual a 10 horas. Então, a resposta é o quê? A resposta é 10 horas. Outro problemazinho. 3 luminosos acendem em intervalos regulares. Intervalos iguais, né? O primeiro a cada 20 segundos. Então tem 3 luminosos. Então tem o primeiro luminoso. O primeiro luminoso a cada quantos segundos? A cada 20 segundos. Então você vai anotando. Lembrando que apresenta uma certa regularidade, né? Então apresenta uma certa coincidência, uma certa... que vai acontecer novamente a cada intervalo de tempo igual, uma ideia de tempo igual, né? A cada 20 minutos, a cada 10 minutos, uma coincidência que vai acontecer novamente vai acontecer novamente. Então, nós temos um problema de quê? De MMC, ó, tá certo? Então, 3 luminosos acendem em intervalo regular. O primeiro a cada 20 minutos, o segundo a cada 24 e o terceiro a cada 30
Se em dado instante os três acenderem ao mesmo tempo, depois de quanto tempo, segundos, depois de quantos segundos, desculpe, os luminosos voltarão a acender simultaneamente. Então, depois de quantos segundos eles vão voltar? MMC, não é isso? Então, vamos lá para o MMC. Então, nós temos o seguinte, vamos calcular MMC de 20. Vamos calcular MMC de 24 e de 30. Vamos lá. Tem alguém dividir por 2? Por que 2? Porque 2 é o primeiro primo. Tem. 20 é dividir por 2, vou dividir. 20 dividido por 2 dá 10. 24 é dividir por 2? Vou dividir. 24 dividido por 2 dá 12. Aqui, 30 é dividir por 2? 30 dividido por 2 dá 15. Tem alguém dividir por 2 ainda? Tem. O 10, não é isso? E o 12. 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. 15 não é repete. Tem alguém dividir por 2? Tem o 6. 5 não é repete. 6 por 2 dá 3. 15 por 2 não é repete. Tem alguém dividir por 2? Não. Por 3 tem os 3 e o 15. 5 não é dividir por 3, repete. 3 é dividir por 3, divide. 3 por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Tem alguém dividir por 3? Não. Por 5 tem? Tem. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá o quê? Dá 120. 120. 120 o quê? 120 segundos que eles voltarão a acender os três ao mesmo tempo. Tá bom? Tá certo, pessoal? Uma estação rodoviária de uma cidade é o ponto de partida das viagens intermunicipais de uma plataforma da estação. A cada 15 minutos parte um ônibus da Aviação Sol, com destino à Cidade Paraíso. Os ônibus da Aviação Lua partem da plataforma vizinha a cada 18 minutos, com destino à Cidade do Céu. E às 8 horas, os dois ônibus partem simultaneamente. Aqui os dois ônibus partirão juntos novamente. A que horas, eu acho, né? Que ele quer dizer. Então, veja só. Eles vão sair junto de que hora? 8 horas da manhã. Aí lembrando que o ônibus, a cada 15 minutos, ele vai ir para a Aviação Sol. Ele parte em ônibus da Aviação Sol, né? Na Aviação Sol, com destino à Cidade Paraíso. Os ônibus da Aviação Lua partem da plataforma vizinha a cada 18 minutos. Agora você vai calcular isso aqui por quê? Por MMC. Por quê? Porque a cada tempo está se repetindo. Então vamos lá. Tem alguém por 2? Tem, o 18. 15 por 2 não é, repete. 18 por 2 dá 9. Tem alguém por 2? Não. Por 3 tem o 15. E o 9 também, né? Tem alguém por 3? Tem o 3. 5 por 3 não dá, repete. 3 por 3 dá 1. Tem alguém por 3? Não. Por 5 tem. 2 vezes 6 dá 3. 3 vezes... desculpe. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5 dá 90. Então é 90 o quê? Que eles vão se encontrar novamente. Daqui a 90 minutos. Por quê? Porque o tempo que ele está sendo utilizado é em minuto. Tanto para o ônibus da Aviação Sol e o ônibus da Aviação Lua. Então é 90 minutos. 90 minutos vai ser o quê? Vai ser 1 hora. E quantos minutos? 1 hora e 30 minutos. Se ele sai de 8 horas da manhã e se eles levam 1 hora e 30 minutos para se encontrar novamente, eles vão se encontrar de que horas no relógio? Então 8 horas com mais 1 hora dá 9 horas. Então 9 horas. 9 horas e quantos minutos? E 30 minutos. Tá bom? De um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota em 4 dias. O segundo em 5 dias e o terceiro em 10 dias. Então vamos lá para esse problema. De um aeroporto parte todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota em 4 dias. Eu acho que era para ser assim, uma rota de 4 em 4 dias, né?
O segundo avião de 5 em 5 dias. E o terceiro de 10 em 10 dias. Se certo dia os 3 aviões partirem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia? Aqui é um problema de MMC. Então vamos lá. A primeira foi uma rota de 4 em 4 dias, outra de 5 em 5 dias e outra de 10 em 10 dias. Primeiro você tem que saber quem são os primos. Você tem que perguntar, existe alguém dividir por 2? Existe. Então você vai colocar. 4 é dividir por 2, divide. 4 dividido por 2 dá 2. 5 é dividir por 2, não, repete. 10 é dividir por 2, divide. 10 dividido por 2 dá 5. Tem alguém dividir por 2? Tem. 2 por 2 dá 1. 5 por 2 não é, repete, repete. Por 2 tem? Não. Por 3 tem? Não. Por 5 tem? Tem. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá o quê? Dá 20. 20 o quê? Que eles vão se encontrar. Daqui a 20 dias eles vão se encontrar novamente. Tá bom? Pessoal, vamos fazer agora... calcular alguns MDC. O que é MDC, pessoal? Máximo divisor comum. A gente também pode fazer MDC pelo método da decomposição simultânea, tá certo? Então vamos calcular aqui o MDC de 15 e 20. Então vamos lá. Primeiro, quem são os primos? 2, 3, 5. Tem alguém dividir por 2? Tem. 15 não é, repete aí. 20 por 2 dá 10. Tem alguém dividir por 2? Tem. 15 por 2 não é, repete. 10 por 2 é divide. Tem alguém dividir por 2? Não tem mais, né? Então você tem que pegar o próximo. Quem é o próximo? 3. Tem alguém dividir por 3? Tem. Aqui dá 5, aqui dá 5. Por 5 tem. Por 3 tem? Tem mais não. Quem é o próximo? Por 5. Pessoal, você vai pegar aqueles divisores, aquele número que deu certo dividir todos. Esse 2 deu certo dividir aqui, esse 15 e o 20? Não, só deu certo para dividir o 20, então você não vai pegar ele. Tá certo? Esse 2 deu certo para dividir os dois? Não. Só deu para dividir o 10, o 15 não. O 3 deu, só deu para o 15 só deu para dividir pelo 3, o 5 não. O 5 deu para todos aqui? Deu. Ou seja, o 5 é divisor de todos aqui. Então você circula aqui, ó. Então se você circulou um, o MDC vai ser ele. Se você circulou nenhum, o MDC vai ser 1. Se você circulou mais de um, é só multiplicar os que você circulou. Então o MDC vai ser quem? O MDC de 15 e 20 vai ser 5. Agora vamos calcular, fazer a B. Vamos ver se a B dá pra fazer aqui embaixo. Tem alguém por 2? Tem. 12 por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. 20 por 2 dá 10. Tem alguém por 2? Tem. 6 por 2 dá 3. 9 por 2 não dá, repete. 10 por 2 dá 5. Tem alguém por 2? Não. Por 3 tem? Tem. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 é 3. 5 por 3 não repete. Tem alguém por 3? Tem. Tem alguém por 3? Não. Por 5 tem? Tem. No MDC você tem que procurar o divisor de todos. Tá certo? No MDC você tem que procurar o divisor de todos. Esse 2 é divisor de todo mundo aqui? É. Então você vai circular. Esse 2 aqui é divisor de todos? Não. Esse 3 é? Não. Esse 3 é? Não. 5 é? Não. Então só for o 2. Certo? Então MDC de 12, 18 e 20 é 2. Vamos lá para C. C de casa. Trinta e quatro dividido por 2 dá 17. 102 dividido por 2 dá 51. Tem alguém divisor de 2? Não. De 3? Não. De 5? Não. A de 3 tem o 51, olha. 51 é por 3. 17 por 3 não é, repete. 51 por 3 dá quem? Dá 10 é. 17 só dá por ele mesmo, que é primo. 17 por
Quais são o número que foi divisor de todos? O 2 foi divisor de todo mundo aqui? Foi, circula ele. O 3 foi? Não, o 3 só foi de 51, 17 não foi, aí. Sem dar conta exata. O 17 foi, foi. Então você circulou quanto? Você circulou o 2 e o 17, é só multiplicar. Se você circulou mais de um, você multiplica os que você circulou, ó. Então 17 vezes 2 dá 14, vai 1 dá 34. Tá certo? Agora vamos fazer a D. Vamos lá. Tem alguém que quer dividir por 2? Não. Repete. Por 3 tem? Tem, 27. 25 não é, repete. 27 por 3 dá 9. Tem alguém dividir por 3? Tem. 25, 9 por 3 dá 3. Tem alguém dividir por 3? Tem. Tem alguém dividir por 3? Não. Por 5 tem? Tem. Aqui eu posso circular esse 3? Não. 3 não é divisor nem do... 3 só é divisor do 27, mas do 25 não é. O 3 eu posso circular? Não. O 3 só é divisor de 9, não é do 25. O 3, esse 3 aqui, posso circular? Não. Esse 5 aqui, não. Só é divisor do 25, não é divisor do 1, então não circula. Então, aqui eu vou circular nenhum. Então, quando não circulo nenhum, o MDC é 1. O MDC é o número 1, tá certo? Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos ler o problema, né? Para saber se é MMC ou MDC. Tá certo? Numa classe há 28 meninos e 21 meninas. Professora quer formar grupos. Olha, quando ele quer formar grupo, a gente já sabe que é MDC, viu? Olha. MDC, tá certo? Olha, presta atenção. MDC, ideia de quê? Divisão. MDC, repartir em partes iguais. MDC, maior tamanho possível. Pronto, a ideia de MDC. Então, olha, numa classe há 28 meninos e 21 meninas. A professora quer formar grupo só de meninos ou só de meninas, com a mesma quantidade de alunos e usando o maior quanto possível. Olha. O maior possível. Quando pergunto o maior possível, é MDC, tá bom? MDC. Quantos alunos terá em cada desses grupos? Então, são calcular MDC de quem? São quantos meninos? 28. São quantas meninas? 21. Vamos calcular o MDC? Lembrando que os MDC você vai circular os divisores comuns, né? Os primos. Tem alguém por 2? Tem. 28 por 2 é o quê? 14. 21 por 2 dá certo? Não. Então repete. Tem alguém por 2? Tem. 14 por 2 dá certo. 21 não é por 2, repete. Tem alguém por 2? Não. Por 3 tem? Tem. O 7 não, repete. 21 é, divide. Por 7 tem alguém? Tem. Então você vai circular quem? O 2. Vai circular ele? Não. Porque o 2 não é divisor de 21. Tem que ser divisor de todo mundo. Então não vou circular o 2. Esse 2 aqui eu vou circular? Não. Ele só é divisor do 14. Do 21 não é. Esse 3 eu vou circular? Não. Esse 7 eu vou circular? Vou. Então a resposta é quem? É 7. Então eu tenho que dividir. Cada grupo vai ter que ter 7 pessoas. Tá certo? Por exemplo, meninos. Cada grupo vai ter 7 meninos. Meninas também, 7. Dá certinho, ó. Por quê? Porque aqui nos meninos vai formar quantos grupos de 7? Vai formar 4, né? 7 vezes 4, 28. As meninas vai formar quanto grupo aqui? 3. 7 vezes 3, 21. Então só dá para... Então veja só, a professora quer formar grupo só de meninos ou só de meninas, com a mesma quantidade de alunos. Tem que ter a mesma quantidade de alunos. Então, se tem 7 meninos, tem que ter 7 meninas lá também, usando o maior possível. Por isso que calculou MDC, tá bom? Quantos alunos terá em cada um desses grupos? 7. Resposta 7. Quantos grupos de meninos poderão ser formados? De meninas. É só pegar o total e dividir, ó. 21. 21 dividido por 7. 3. Então são quantos grupos de meninas? 3 grupos de meninas. Quantos grupos de meninos? Você pega o total de meninos e divide pelo total de alunos por grupo.
28 dividido por 7, 28 dividido por 7 dá 4. Então, é 4 grupos de meninos. Tá certo, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vou ajeitar aqui. Vamos lá. Todos os alunos de uma escola do ensino médio participarão de uma gincana. Para essa competição, cada equipe será formada por alunos de um mesmo ano, com o mesmo número de participantes. Veja na tabela a distribuição de alunos por ano. Então veja só, qual o número máximo de alunos por equipe? Então para essa competição, cada equipe será formada por alunos de um mesmo ano, com o mesmo número de participantes. Tem que ter a mesma quantidade de participantes, viu, pessoal? Olha, a mesma quantidade, tá certo? A mesma quantidade de participantes, não pode ter participante diferente, não. Então cada grupo tem a mesma quantidade de participantes. Então vamos fazer o quê? MDC, para saber. Porque ele quer o máximo de alunos por equipe. Então, MDC. Vamos lá. Por 2, 60, 54, 50. Por 2, 30. 54 por 2 dá 27. 50 dividido por 2 dá 25. Por 2 tem alguém? Tem o 30. 15. 27 não é divisível por 2, repete. 25 não é divisível por 2, repete. Por 2 tem alguém? Não. Por 3 tem alguém? Tem. 15 por 3 é 5. 27 por 3 dá 9. 25 não é divisível por 3, repete. Por 3 tem alguém? 5 não é, repete. O 9 por 3 é 3. 25 por 3, repete. Tem alguém por 3? Só tem o 25. Por 5 tem alguém? Pronto, agora vamos circular os que forem divisor de todos, né, na linha. Tá certo? Me diga uma coisa, esse 2 é divisor de todo mundo? Circula ele. Esse 2 circula ele. Esse 2 é divisor de todo mundo? Não é do 27. Esse 3 é divisor de todo mundo? Não é do 25. Esse 3 é divisor de todo mundo? Não. Não é do 5. Também não. Também não. Só tem esses dois. 2 vezes 2 é o quê? 4. Então, qual é o número máximo de alunos por equipe? 4 alunos por equipe. Que é o grupo, né? 4 alunos por grupo. Quantas equipes serão formadas ao todo? Olha, cada equipe não é formada por 4 alunos, então aqui você vai dividir por 4. 120 dividido por 4 é quem? É 30 equipes. Aqui, 108 dividido por 4 é quem? É 27. E aqui, dividido por 4 é quem? É 100. Agora é só somar o total de equipes. Ele quer quantas equipes serão formadas ao todo. Então é só somar. 30 com mais 27 dá 57. 57 mais 100 dá 157 equipes. Mais o probleminha, né? Uma editora recebeu pedidos de 3 livrarias, como mostra o quadro abaixo. Na livraria A foi 1.300, na livraria B 1.950, na livraria C 3.900. Como a editora deseja remeter os 3 pedidos com a mesma quantidade de livro e com o maior número possível por pacote, a mesma quantidade ele quer e o que mais? O maior número que? Possível, tá certo? Então o que é que nós iremos fazer? Nós iremos calcular o MDC. Vamos lá. Tem alguém dividir por 2? Aqui tem. 1.300 dividido por 2 dá 650. 1.950 dividido por 2 dá o quê? Dá um 9, dá uns 975. Aqui, 3.900 dividido por 2 dá quem? Dá 1,
Dá um 9.950. Ok? Tem alguém dividido por 2? Tem. 650 dividido por 2 dá quem? Dá 325. 925 não é dividido por 2. 975. 1950 é, que vai dar 975. Tem alguém por 2? Não. Por 3 tem? Deixa eu ver aqui. Por 3. Tem, por 3 tem. Quem é por 3? 975. Esse 325 não é por 3. Não é dividir por 3. Então repete. Aqui, 975 dividido por 3 dá 3. Dá 325, 325. Tem alguém por 3 ainda? Não. Por 5 tem, tem. Que vai dar igual a quem? A 65, 65, 65. Por 5 tem, tem. Dá 13, 13, 13. Por 13 tem, tem. 1, 1 e 1. Esse 2 foi dividir por todo mundo? Foi. Então circula ele. Esse 2 aqui foi dividir por todo mundo? Não. Então não circula. Esse 3 foi dividir por todo mundo? Não. Esse 5 foi? Foi. Esse 5 foi? Foi. Esse 13 foi? Foi também. Então você vai multiplicar só os circulados. Então vai ficar 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 5 50. 50 vezes 13 dá quem? 650. Então, quantos livros terá cada pacote? 650. Quantos pacotes serão ao todo? É só dividir isso aqui por 650, que dá 2. 2 pacotes. Se dividir isso aqui por 650 vai dar 3. 3 pacotes. Se você dividir isso aqui por 650 vai dar... Deixa eu ver aqui quantos pacotes vai dar. 5. Vai dar 6 pacotes. 6 pacotes. Agora vamos somar o total de pacotes ao todo. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 6 dá 11. Então 11 pacotes ao todo. Vamos lá, mais um problemazinho, né? Marcos e Daniel são universitários. O máximo divisor comum dos números escritos nas camisetas é a idade de cada um. Então, o máximo divisor comum é a idade de cada um. E o mínimo múltiplo comum corresponde a quantos cada um ganhou trabalhando nas últimas férias escolares. Calcule o MDC e o MMC e responda as perguntas. Então, ó, Marcos e Daniel são o quê? Marcos e Daniel são universitários. O máximo divisor comum dos números escritos nas camisetas é a idade de cada um. Então, olha, o MDC. Então, quais são os números que estão escritos na camiseta deles? É 100, 120, 84, 105. Então, eu tô achando que é o seguinte, eu acho que é o MDC dos números, por exemplo, o MDC de 100 e 120. É a idade desse menino aqui, né? Então vamos lá, vamos calcular o MDC de cada um. Primeiro, vamos calcular o MDC de 100 e 120. Por quê? O que é que ele diz? Olha, o máximo divisor comum dos números escritos nas camisetas, olha, nas camisetas, é a idade de cada um. E o mínimo comum corresponde a quanto cada um ganhou trabalhando nas últimas férias escolares. Calcula o MMC, o MDC e o MMC e responda as perguntas. Então, primeiro, vamos calcular aqui a idade dele, é o MDC, né? Então, lá, 100, 120. Dá por 2, 50, 60. Por 2 dá 25, dá 30. Por 2 dá 25, 15. Por 3 dá 25 e 5. Por 3 não dá mais, por 5. Por 5. Agora vamos circular os que são comuns. Quem são os comuns? Esse aqui é o divisor comum. Esse aqui é um divisor comum. Esse aqui não é. Esse aqui também não é. Esse aqui é. Olha, esse aqui é. Esse aqui é. Tá bom? Agora vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá o quê? Dá 20. Então ele tem 20 anos. Esse aqui tem 20 anos.
Agora vamos calcular desse aqui. O MDC de 84 e 105. Vamos lá. Por 2, que dá quem? Dá 42. Por 2 aqui, que dá 50. Não, por 2 não é, repete. Por 2, que é 21 e 105. Por 2 não é mais. Por 3 é 7. E aqui vai dar 35. Aqui por 3 não é mais. Por 5 é 7. Agora, quem são os divisores comuns? Que aparece que é divisor dos 3. Olha, esse 2 não é divisor comum. Esse 2 aqui também não é. Esse 3, ele é divisor comum. Esse 5 não é. E esse 7. Então, 21. Então, ele tem quantos anos esse rapaz? 21 anos. Quem é o mais velho? O mais velho é Daniel, né? Que tem 21 anos de idade. Quem ganhou mais trabalhando nas últimas férias? Então, quem foi que ganhou? Para saber quem trabalhou nas férias é o MMC. Olha, o MMC, você multiplica todo mundo. Então, vamos lá. MMC você multiplica todo mundo. Tá bom? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá... Vamos de novo, eu me perdi aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 5 dá 600. Então, esse rapaz aqui trabalhou o quê? Ele ganhou 600 reais trabalhando nas férias. Aí agora vamos para esse outro aqui. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 7, 420. Então quem ganhou mais dinheiro? Quem ganhou mais dinheiro foi Marcos. Ele ganhou quanto a mais? Ele ganhou 600 menos 420. Ele ganhou 180 reais a mais, tá bom? Então, quem ganhou mais dinheiro foi quem? Foi Marcos. Quanto a mais? 180 reais a mais. Então, Marcos ganhou mais dinheiro. Tá certo? Vamos lá, mais um probleminha. O senhor Vicente tem uma banca de frutas na feira. Nele a penca com 18 bananas e outra com 24 bananas. Ele quer dividir em montes iguais. Qual deve ser o maior número possível de bananas? MDC, não é isso? 18 bananas numa penca e 24 no outro. Aqui por 2, 18 por 2 dá 9, 24 por 2 dá 12. Tem alguém por 2? Tem. 9 e 6. Tem alguém por 2? Tem. 9 e 3. Tem alguém por 2? Não, por 3 os dois. 3 e 1. Tem alguém por 3? Quais são os divisores que foram de todos? Esse aqui foi. Esse aqui não foi, que não foi do 9. Esse aqui foi, não. Esse aqui foi, foi. Então, só circulei 2. 2 vezes 3, 6. Qual deve ser o maior número possível de bananas em cada monte? 6 bananas em cada monte. Tá certo? 6 bananas. Regina possui 3 pedaços de fita, como apresentado abaixo, que serão utilizados na confecção de alguns enfeites. Ela pretende cortá-los em pedaços de maior tamanho possível, de forma que não haja sobras e que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho. Então, para saber o tamanho de cada divisão, para ser o mesmo tamanho para as 3 fitas, eu tenho que calcular o MDC. Então, vamos calcular o MDC aqui de 630, 810 e 604. Deixa eu ver aqui. 540. Vamos lá. Tem alguém por 2? Tem. 630 por 2 é quem? É 315. Ok? É 315. 810 dividido por 2 é 405. E 540 dividido por 2 é 270. Tem alguém por 2 ainda? Tem.
Quem é o 270? Que dá 135. Tem alguém por 2? Não. Por 3 tem? Por 3 tem. Aliás, os 3, né? 315 dividido por 3 dá 105. 405 dividido por 3 dá 135. E 135 dividido por 3 dá 45. Tem alguém dividir por 3? Tem. Aqui vai dar quem? Vai dar 35. Aqui vai dar 135 dividido por 3 dá quem? Dá 45. 45 por 3 dá 15. Tem alguém dividir por 3? Tem. 35 não é, repete. Tem alguém dividir por 3? Tem. Tem alguém dividir por 3? Não. Por 5 tem? Tem. Tem alguém dividir por 5? Não. Por 7 tem. Agora, quem são os divisores comuns? Esse 2. Esse 2 aqui não é. Tá bom? Esse 3 aqui é divisor comum. Esse 3 também é. E esse 3 também é. Esse aqui já não é, porque por 35 não foi, né? E esse 5 também é divisor comum, ó. Então, eu circulei quem? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 5 dá 20, vai 2, 270. Então, qual é o maior tamanho? Qual será o tamanho de cada pedaço? 270 o quê? Centímetro. Tá bom? 270. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. 270. Pronto, pessoal, eu tava corrigindo um erro aqui que eu tava fazendo aqui. A outra eu circulei número demais. Na realidade, os que vocês vão circular é quem? É o 2, porque foi dividir por todo mundo. Aqui o que eu circulei? Circulei 2 demais, velho. 3 demais eu circulei. Esse 3 aqui não era para ter circulado. Por quê? Porque o 3 não é divisor de 35. Para circular tem que ser divisor de todos. Tá certo? Então não era para ter circulado esse 3 aqui. Então você tem que ter muito cuidado, porque senão vai errar. Então o número aqui vai mudar. Já não é 270. É quem? Olha. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5 é quem? 90. Então a resposta é quem? 90 centímetros. 90 centímetros, tá certo? 90 centímetros. Aí eu pergunto a você. Se eu divido em pequenos retalhos de 90 centímetros, aqui, quantos pedaços eu vou fazer? Você vai pegar 630 dividido por 90, que vai dar 7 pedacinhos. Aqui, 810 dividido por 90 vai dar quem? Vai dar 9 pedacinhos. E 540 dividido por 90 dá quem? Dá 6. Ele quer saber quantos pedaços tem ao todo, é só somar. 7 com 9, 16. 16 com 6 dá 22. Tá bom, pessoal?